Oi, pessoal, aqui é a professora Lia. Nós vamos estudar um pouquinho nesse vídeo o módulo 18, unidade 18, inglês, sexto ano, ok? Bom, para nós estudarmos esse módulo, eu trouxe um material para facilitar a nossa vida, ok? Prontinho, aqui está, meus anjos. Então, vamos lá. No módulo 18, nesse capítulo 18, nós temos vários assuntos para estudarmos. Que assuntos são esses? Possessive adjectives, possessive pronouns and demonstrative pronouns. Lembrando, meus anjos, que no módulo anterior, nós estudamos uma forma de expressar posse. Nós estudamos o caso genitivo, também conhecido como caso possessivo, que nada mais é que o uso do apóstrofo S para indicar posse. Pois bem, nesse módulo, seguindo adiante com os nossos estudos, nós vamos conhecer dois grupos de palavras que também utilizamos para expressar posse. Possessive adjectives, adjetivos possessivos, e possessive pronouns, pronomes possessivos. Além desses dois grupos que utilizamos para expressarmos posse, também estudaremos os demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. Mas isso tudo, com calma, nós vamos estudar um a um, ok? Então, vamos lá. Lembrando sempre que, além de você assistir a videoaula, se você puder ter o seu livro junto com você, um lápis, para que você possa fazer as anotações, é sempre bom, tá? Bom, a primeira parte do nosso livro, ela traz sempre um diálogo. O diálogo que começa a unidade 18 é esse aqui, que diz assim: Is this your cell phone? Quem começa o diálogo é a Betsy, e a Betsy está conversando com o Kevin. A Betsy é uma professora? Não, não é, não tenho certeza, acho que são apenas amigos. Então a Betsy começa assim. Betsy, o Kevin começa, né? Betsy, is this your cell phone? Betsy, esse aqui é o seu celular? No, mine is white. Não, o meu é branco. So, whose phone is this? Então, de quem é esse telefone? It might be Dan's. Deve ser do Dan. No, he is another make. Não, o dele é de uma outra marca. Ask Marianne if it's hers. Pergunta a Marianne se é dela. Ok. Então, o nosso diálogo é uma dúvida, não é? Em relação a quem é o dono do celular. Continuando, acompanhando o nosso livro, nós vamos encontrar a parte de vocabulário. O vocabulário da unidade 18 traz para nós palavras que são parts of the body, partes do corpo. É claro, meus anjos, que não encontramos todas, porém encontramos muitas palavras importantes aqui e as mais utilizadas, certo? Aqui, além de nós termos as figuras para nos orientarmos a saber o significado, se você, mesmo tendo a figura, ainda se sentir inseguro, tiver um pouco de dúvida, pega o lápis e anota a tradução da palavrinha no próprio livro. Isso facilita os seus estudos, ok? Então, começando com a figura do menino que o livro coloca para nós, nós temos as seguintes partes do corpo. Eyebrow é a sobrancelha, ear,
ear, orelha, neck, pescoço, shoulder, ombro, chest, é o peito, o tórax, stomach, estômago, navel, umbigo, knee, é o joelho, foot, é um pé só, forehead, é a testa, eye, olho, lips, os lábios, nose, nariz, arm, é o braço, leg, é a perna, calf, é a panturrilha, que nós conhecemos como batata da perna. Ninguém fala panturrilha, a gente fala batata da perna. Ankle, é o tornozelo. Agora, acompanhando a figura da menina, nós temos que head é a cabeça, cheek, a bochecha, teeth, dentes, está no plural, essa palavrinha. Elbow é o cotovelo, waist, cintura, hip é o quadril, nail, unha, pode ser a unha da mão ou a unha do pé, não tem problema. Toe é o dedão do pé, o dedo do pé. Hair, cabelo. Mouth, boca. Tongue é a língua. Chin é o queixo. Hand, mão. Finger é o dedo da mão. E heel é o calcanhar. Ok? Agora, aqui ao lado, o que eu coloquei para nós e que também faz parte dos estudos do nosso livro. Going deeper, ou seja, estamos nos aprofundando nos nossos estudos. Como nós estamos falando das partes do corpo, vale lembrar essa matéria, plural of the body parts, plural das partes do corpo. Por quê, meus anjos? Normalmente, a regra geral em inglês para se colocar uma palavra no plural é acrescentar S, não é? Exemplo, eu tenho finger, um dedo. Se eu quero dizer 2 ou mais dedos, eu apenas acrescento S e tenho a palavrinha fingers, dedos, sem problemas, é a regra geral. Entretanto, existem algumas palavras que são diferentes. Essas palavras possuem um plural irregular. Essa palavra que tem o plural irregular, você não acrescenta S. Você vai encontrar uma outra palavrinha, uma palavrinha diferente para determinar o seu plural. Então, exemplo, ele coloca aqui para nós. Tooth é um dente. Quando você quer falar 2 ou mais dentes, você tem a palavra teeth, não usou S. A mesma coisa aconteceu com foot. Foot, um pé. 2 pés, feet. E também acontece a mesma regra com a palavrinha calf, que é o calcanhar. Ou melhor, perdão, que é a panturrilha. Quando você vai colocar essa palavrinha no plural, você não acrescenta S. Você tem a palavra calves, ok? Continuando, nós finalmente encontramos aqui a nossa matéria nova desta unidade. Possessive adjectives versus possessive pronouns. Adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Vamos lá. Os dois são utilizados para expressar posse, para dizer a quem pertence, quem é o proprietário, quem é o dono, certo? Além disso, os dois também possuem a mesma tradução.
o mesmo significado. A diferença entre eles vai acontecer no uso, certo? Por enquanto, eu vou mostrar a vocês que, para cada pronome que se refere ao sujeito, não é? Um pronome pessoal do caso reto, para cada um deles existe o correspondente ao adjetivo possessivo e pronome possessivo, certo? Então, aqui na primeira coluna, nós encontramos todos os pronomes que se referem ao sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Para cada um, você encontra um adjetivo possessivo e um pronome possessivo correspondente. Cada pessoa tem o seu, e isso não muda. Então, para I, eu tenho my e mine. E os dois significam meu, meus, minha, minhas. You terá os correspondentes your and yours. Seu, sua, seus, suas. He encontrará his and his. É a mesma palavrinha, significando dele. She encontrará her and hers. Significa dela. It encontra its e novamente its. E aqui, meus anjos, cabe lembrar que as 3 letrinhas da palavra its, elas estão juntas. Não tem apóstrofo. Isso é muito importante. E o significado é dele ou dela. Para o pronome do sujeito we, nós encontramos our e ours. Nosso, nossa, nossos, nossas. You aparece novamente, porém sabemos que agora se refere ao plural, não é? Vocês. Encontramos your and yours. Seu, sua, seus, suas. E, finalmente, para o pronome sujeito they, encontramos their and theirs. Deles e delas. Então, aqui nesse quadro, o que é importante lembrarmos é o seguinte. Os dois tipos, possessive adjectives e possessive pronouns, são utilizados para expressar posse. Tanto o adjetivo quanto o pronome possessivo, os dois possuem a mesma tradução. E, para cada pronome que se refere ao sujeito da sua frase, existe um adjetivo e um pronome correspondente, certo? Agora vamos aprofundar os estudos. Bom, se a tradução dos dois é a mesma, qual seria então a diferença entre um adjetivo possessivo e um pronome possessivo, já que os dois também expressam posse? A diferença é o seguinte, meus amores. Quando você tem um adjetivo possessivo, sempre essa palavra será acompanhada por um substantivo. Já o pronome possessivo não é acompanhado de substantivo nenhum. Ele aparece sozinho. Aqui, qual é o substantivo que está acompanhando esses adjetivos? É o substantivo book, livro. It's my book. É o meu livro. It's mine. É meu. Meu quê?
Eu estou falando de quê? Eu estou falando do livro. É meu, é o meu livro. Mas eu escrevi a palavrinha livro aqui? Eu escrevi book? Não, não precisa. Porque o pronome possessivo, ele aparece sozinho, sem ser acompanhado por ninguém, porque ele substitui a palavra. Ele substitui o substantivo. No caso, ele está substituindo a palavra livro, book, certo? Então, it's your book. É o seu livro. It's yours. É seu. Seu o quê? Seu livro. Mas como eu estou substituindo, eu não escrevi a palavrinha livro aqui. Eu não escrevi book. É um pronome. Continuando. It's his book. É o livro dele. It's his. É dele. It's her book. É o livro dela. It's hers. É dela. Essa construção aqui, it's book, ela não é muito comum, não é muito utilizada, mas eu achei importante escrever para vocês conhecerem o adjetivo e o pronome it's, ok? Então vamos imaginar, é o livro dela, dela quem? Da estante, estou falando de uma coisa, é o livro da estante, certo? It's book. É o livro dela. It's é dela. It's our book. É o nosso livro. It's ours. É nosso. It's your book. É seu livro. It's yours. É seu. It's their book. É o livro deles ou o livro delas. It's theirs. É deles. Então, reparem que nessa parte dos nossos estudos fica bem simples de nós entendermos a diferença entre um e outro. Vamos recapitular? Todos dois indicam posse, todos dois têm a mesma tradução, porém, qual é a diferença? Adjetivo possessivo aparece acompanhado de um substantivo. E o pronome possessivo aparece sem substantivo, não é acompanhado por ninguém. E por quê? Porque ele substitui a palavra, o substantivo do qual se fala, certo? Continuando. Ainda na nossa unidade 18, eu também tenho demonstrative pronouns, ou seja, pronomes demonstrativos, certo? Pronomes demonstrativos eu utilizo para demonstrar coisas ou pessoas, para apontar, para falar sobre as coisas e as pessoas. E aqui, para utilizar esses pronomes demonstrativos corretamente, eu preciso observar duas situações. Uma, se a coisa da qual eu falo está perto ou longe de mim. Longe do falante, né? Segunda coisa, se está no singular, é uma coisa só, ou se está no plural, duas ou mais coisas, certo? São 4 palavrinhas que eu considero demonstrative pronouns. Vamos lá. Aqui nessa tela, eu vou conhecer as 2 palavrinhas que eu utilizo no singular. Porque, veja, eu estou falando na nossa tela de uma pessoa só. Só está aparecendo o Harold. O Harold, nós sabemos, é aquele senhor idoso, né? Famosinho nos memes, sempre presente. E olha que Harold é totalmente antenado com a realidade. Harold está aqui ó, fazendo a propaganda. Stay home, fique em casa e veja, Harold utiliza máscara. Então, Harold sabe tudo. Então, voltando. Aqui estamos tratando do singular, porque referimos a uma pessoa só. Além disso,
Vamos acompanhar as diferenças. No primeiro caso, Harold está perto da pessoa que está falando sobre ele. Reparem que a seta está próxima, está perto de Harold. Então, this is Harold. Este é o Harold. Então, essa palavrinha this é um pronome demonstrativo, utilizado no singular e quando aquilo que se fala está perto. Este, esta, isto. Esse, essa, isso. Ok? Já no próximo exemplo, observando a nossa tela, Harold, ele não está mais perto, ele está longe. Veja a diferença da distância. Ele está longe. Então, a nossa frase é That is Harold. Aquele é o Harold. Aquele, aquela, aquilo. Certo? Continuando, vamos aprender as outras duas palavras que são os pronomes demonstrativos. Só que agora, como eu posso observar, no meu exemplo, eu não tenho uma pessoa só, eu tenho várias pessoas, são os Vingadores, the Avengers. Então, eu estou falando do plural. Para o plural, eu utilizo essas palavrinhas que vão aparecer aqui. Primeiro caso, os Vingadores estão perto. Veja, olha a setinha. Ela está bem próxima. Eles estão perto de quem se fala. Então, a minha frase é These are the Avengers. Esses são os Vingadores. Esses, essas. Estes, estas. Agora, olha o exemplo aqui de baixo. Olha para os Vingadores. Eles estão agora longe. Olha a distância da seta. Estão longe. Então, a minha frase será Those are the Avengers. Aqueles são os Vingadores. Aqueles e aquelas. Ok? Então, pronomes demonstrativos são 4 palavras que eu preciso saber. 2 pontos importantes. Primeiro, se eu estou tratando de singular ou plural. Segundo, se está perto ou se está longe, certo? Continuando e para finalizar os nossos estudos, eu tenho aqui o contextualize. Contextualize, nós sabemos que sempre aparece um pequeno parágrafo, um pequeno diálogo, onde é utilizado tudo aquilo que foi aprendido na nossa unidade, ou até mesmo em unidades anteriores. Então, aqui, nesse diálogo, vai aparecer a matéria. A matéria que nós estudamos aqui, na unidade 18, mas também vai aparecer o que nós estudamos na unidade 17, que foi o caso possessivo, aquele apóstrofo S, tá? Porque nós sabemos, como eu já havia dito, que caso possessivo e adjetivo e pronome possessivo indicam posse. Então, os assuntos se ligam, certo? Acompanhando aqui, então, o nosso diálogo de contextualize. É um diálogo entre a professora ou professor, né, e os seus alunos. E começa assim. Whose blue pen is this on the table? De que essa caneta azul em cima da mesa? It's Michael's, but he doesn't want it. É do Michael, mas ele não quer. Aí a professora diz, ok, if he doesn't want it, it can be mine. Tudo bem, se ele não quer, pode ser minha. No, teacher, this pen is not Michael's, it's Julie's. Não, professora, essa caneta não é do Michael, é da Julie.
Yes, that's right, it's hers. Isso, sim, está certo, é dela. Julie, is this your pen? Julie, essa caneta é sua? No, teacher, it's not mine. I think it's Karen's. Não, professora, não é minha. Eu acho que é da Karen. Bom, e a saga da caneta azul vai continuar, porque ninguém é dono da caneta. A professora já disse que se ninguém for o dono, ela pode ser a dona, mas cada hora aparece um dono diferente. Enfim, a saga continua. Bom, meus anjos, aqui nós encerramos os estudos da nossa unidade 18, tratando de 3 tipos de pronomes, certo? Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, façam os exercícios e a gente pode esclarecer as dúvidas no momento correto, certo? Beijos e beijos. Tchau, tchau.